pessoal do quarto ano? Tudo jóia? Vamos a mais uma aula de matemática? Então, hoje vamos conversar sobre divisão. Você vai precisar do seu material básico de dia a dia, seu caderno, lápis, borracha, apontador, não é? E também alguns materiais, se você tiver aí em quantidade, manipuláveis para que a gente faça uma atividade de divisão. Eu vou utilizar, por exemplo, os meus palitinhos. Você pode utilizá-los também, se tiver aí, ou então tampinhas de garrafa PET, ou algum material que você tenha solto assim, mas desde que você tenha em mais quantidade. Precisamos aí de uns 75 mais ou menos. Joia? Se não tiver, fique tranquilo que a gente faz atividade juntos aqui. Então, um tempinho para que vocês organizem o seu espaço, já busquem esses materiais e também já aproveitem para colocar o dia de hoje e o nosso conteúdo, divisão. Vamos lá? Prontos? Preparados? Então, vamos começar a aula. Relembrando, na aula passada, vocês conheceram mais uma história dos problemas da família Gorgonzola, né? Com a professora Maria Tereza. Conheceram a Grude, os problemas que ela teve ali com os seus gatos e, a partir dessa história, trabalharam com conteúdo de estatística, de gráficos, inclusive como aquele que aparece ali na tela, que é um gráfico de setores, não é? Viram os elementos básicos de um gráfico, o título, a fonte, a data e, em alguns casos, a legenda. Percebam que nesse gráfico que aparece ali na tela, tem uma legenda ao lado que nos ajuda a compreender as informações que ele está representando. Por exemplo, a maior parte ali do gráfico, em azul mais claro, né, correspondente a 20, é o quê? São os cachorros. Era um gráfico que falava dos animais de estimação, lembra-se das professoras do quarto ano. Então a maior parte delas tinha cachorros, era essa área, essa região maior aqui no gráfico. A região seguinte aqui, ó, com 5 em laranja, olhando lá na legenda, o que é que significava? Era a quantidade de gatos. Joia? Então explorar um pouquinho aí esse universo estatístico na aula passada que está sempre permeando as nossas aulas. Hoje, para falar de divisão, olha só, os boborildos. Os boborildos estão de volta. Olha lá, esses bichos pertencem ao reino dos animalos inventatus. Você sabia? E segundo o famoso cientista Dr. Bobo Bunks, os boborildos são descendentes dos antigos Bobos erectus e Boboripithecus.
Olha só, ciência aí na nossa aula também. Cheios de problemas dramáticos, vivem se metendo em encrencas. E hoje vamos conhecer mais uma das encrencas dos boborildos. Vamos lá? É o Dudimilo. Dudimilo, o filhote da doutora Pústula, também era seu paciente, pois vira e mexe aparecia com um probleminha de saúde. O pior de todos era a sua alergia. Esse filhote não podia comer chocolate de jeito nenhum, senão cresciam-lhe orelhas extras pelo corpo. Certo dia, Dudimilo foi a uma festa e levou um baita susto ao ver de perto uma briga de dois convidados mal educados. Na ocasião, ele ficou tão nervoso que se pôs a comer um docinho atrás do outro sem parar. Ao engolir o penúltimo doce da bandeja, sentiu uma leve coceira na cabeça. Oh, não! Sem querer, ele tinha devorado 75 deliciosos brigadeiros. Na mesma hora, aquilo lhe deu uma tremenda alergia. Para cada 3 brigadeiros comidos, nasceu uma nova orelha. Quantas orelhas, além das normais, Dudimilo ganhou? E como é que você imagina que ele ouvia com aquelas orelhas alérgicas? Gente, que situação do Dudimilo, hein? Como será que ele ouvia com tantas orelhas? Será que era melhor ou pior? Olha só a situação que ele ficou, vejam ali na tela. Depois de comer, sem querer, 75 brigadeiros. Dá uma olhadinha na imagem do Dudimilo. Tem orelhas extras em cima da cabeça. Tem orelhas extras na ponta, no cantinho do nariz, na mão, no cotovelo. E se vocês olharem bem, até no tornozelo, lá pertinho do pé. Certamente, com 75 brigadeiros, tem ainda mais orelhas, que a gente não consegue ver aqui na imagem, né? E é isso o que o problema nos pergunta. Quantas orelhas será que o Dudimilo ganhou nessa brincadeira? Vamos pensar juntos, então? Bem, a alergia dele funcionava da seguinte maneira. A cada 3 brigadeiros que ele comia, uma nova orelha nascia. E sabemos pela história que ele comeu 75 deles. Vamos juntos tentar descobrir esse mistério? Olha só, as informações que a gente vai organizar neste quadro. É um quadro onde vamos colocar aqui quantidade de brigadeiros à medida em que ele foi comendo e o que foi acontecendo em termos de quantidade de orelhas. Vamos lá? Então, tudo começou com os primeiros 3 brigadeiros. Olha ali no quadro. 3 brigadeiros comidos e, opa, surgiu uma nova orelha. Outros 3 brigadeiros comidos, então, quando ele já estava comendo o 6º, o que aconteceu com a quantidade de orelhas? A segunda orelha já surgiu. Mais 3 brigadeiros, totalizando 9. Total de orelhas? 3 orelhas. Chegando ao total de 12 brigadeiros, ao todo, já 4 orelhas espalhadas pelo corpo. 15 brigadeiros, 3 a mais, 5 orelhas. Com 18 brigadeiros, 6 orelhas. E assim sucessivamente, ele se pôs a comer, ficou nervoso e comeu sem parar os brigadeiros até chegar ao total de 75, o que corresponde a uma quantidade de orelhas novas, orelhas extras, que nós vamos descobrir. O que você observa nos números que representam a quantidade de brigadeiros? Então vamos explorar essas informações aqui pensando com bastante calma. A quantidade de brigadeiros, ela está representada aqui na primeira linha, na linha em azul, não é? Então, o que a gente pode observar de uma quantidade de um número para o outro ali, nessa primeira linha? Vejam lá. Tudo começa com 3, a quantidade seguinte já vai para 6, 9, 12,
15, 18. O que nós podemos perceber nas quantidades de brigadeiro representadas aqui no quadro? Ah, tenho certeza que você lembrou das nossas aulas de sequências numéricas, não? Percebam que os números aqui estão aumentando. Claro, ele foi comendo cada vez mais brigadeiros. E aumentando de 3 em 3. De uma quantidade para outra, aumentava-se 3. Eram uns conjuntinhos de 3 brigadeiros, não é? Olha lá, do 3 para o 6, aumentou 3. Do 6 para o 9 também, e o mesmo de um número para o outro, cada um deles, na primeira linha, aumenta 3. E agora, o que você observa nos números que representam a quantidade de orelhas? Agora, vamos prestar atenção na segunda linha do nosso quadro, nesses valores que estão ali na linha amarela. Então, a quantidade de orelhas de um para o outro número estão aumentando, é claro, né? Só podiam nascer mais orelhas. E aumentando de quanto em quanto? Isso, de 1 em 1. Olha lá, do 1 para o 2, aumentou uma orelha. Do 2 para o 3, aumentou uma orelha. E assim para cada sucessão de valores ali nessa linha do quadro, aumentando de 1 em 1. Joia? Por enquanto, só estamos com o nosso olhar de detetives aqui. Ainda não achamos a resposta. Vamos continuar. Qual é a relação entre os números da primeira linha e os números da segunda linha? Ah, olha só. Então, na primeira linha, nós tínhamos a quantidade de brigadeiros, 3. E a quantidade de orelhas, 1. Para cada 3 brigadeiros, 1 orelha. A quantidade de brigadeiros, 6, correspondia à quantidade de orelhas, 2. A quantidade 9 correspondia à quantidade 3. Qual é a relação entre os números que estão aqui pintadinhos em cada coluna ali da mesma cor, não é? Entre o número de cima e o de baixo. Bom, é possível perceber que o número de cima é sempre maior. Aliás, é sempre 3 vezes maior que o de baixo. Você reparou? Veja ali na tela. Então, você tem o 3. O 3 corresponde a 3 vezes o triplo do 1. Você tem o 6. O 6 corresponde a 3 vezes ou o triplo do 2. E assim para cada um dos outros valores. Ou poderíamos também pensar o contrário. O de baixo é sempre 3 vezes menor ou é sempre o número de cima dividido por 3. Reparem só. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. E assim sucessivamente. O número de orelhas é sempre o número de brigadeiros dividido por 3, o que significa dizer que é a sua terça parte. Joia? Lembra desse termo, desses conceitos aí? Vamos relembrar. Então, vamos de fato dividir. Dá uma olhadinha ali na tela. Nós temos 75 deliciosos brigadeiros organizados, correspondendo à quantidade que o Ludmilo comeu. E percebam que eles já estão organizadinhos ali, olhem, em grupinhos de 3 em 3. Por quê? Porque a cada grupinho de 3 brigadeiros nascia uma nova orelha no Ludmilo. Então vamos ver quantos grupos de 3 brigadeiros a gente consegue formar nessa quantidade? Acompanhe só. 1, 2, 3, 4, 5 grupos, cada um deles com 3 brigadeiros. 6, 7, 8, 9, 10 grupos com 3 brigadeiros. 11, 12, 13, 14, 15 grupos. 16, 17, 18, 19, 20 grupos com 3 brigadeiros, mas ainda dá para formar mais. 21, 22, 23, 24, 25 grupos ao todo, com 3 brigadeiros em cada grupo. Joia? Olha só. Agora, se lembrarmos bem, para cada grupo de 3 brigadeiros, o Ludmilo ganhava uma nova orelha. Então vamos ver quantas orelhas? Para cada grupo, uma orelha. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Separando os 75 brigadeiros em grupos de 3, temos 25 grupos. Ou seja, judiação do Ludmilo, 25 orelhas novas, extras, espalhadas pelo corpo. Não é nada fácil, hein? Agora, nós fizemos ali uma representação por meio de desenhos. E se não tivéssemos aqui os desenhos na tela para nos auxiliar, não é? Será que poderíamos usar um algoritmo? Uma forma mais estruturada aí na matemática para descobrir esse resultado? Com certeza. Mais de um, inclusive. Vamos usar alguns deles? Olha só. Temos aqui representados os 75 docinhos do Ludmilo, representados pelos meus palitos, não é? Se você separou aquele material, tem palitinhos aí também, pode fazer esse movimento aqui junto comigo. Nós precisamos descobrir, portanto, quantos grupos de 3 brigadeiros é possível formar com os 75. Por quê? Porque a cada grupinho de 3 brigadeiros, tínhamos lá uma orelha, certo? Era essa a intenção do problema. Já descobrimos com desenhos, mas e se não tivéssemos? Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui representados, então, cada palitinho representando um docinho. Um dos algoritmos que a gente pode usar chama-se algoritmo da estimativa. Estimativa é como se fosse um palpite. Então, nós vamos dar um palpite. Quantos grupos é possível formar, digamos que não soubéssemos ainda, né? Digamos que fossem 10, vai ser o meu palpite. Vou formar, portanto, 10 grupinhos de 3 docinhos ou de 3 palitos. Me acompanhe. Olha lá, um grupinho de 3 docinhos, mais 3 grupinhos de 3, 4. Vamos separando em grupinhos de 3 palitinhos cada um. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu primeiro palpite poderia ter sido aqui, no nosso exemplo, que seria possível formar 10 grupos de 3 docinhos. Puxa, sobraram docinhos, veja só. Distribuindo aqui esses docinhos de 3 em 3, né? Foram ao todo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 docinhos. Olhem lá na tela como é que vai ficando o nosso registro. 10 grupos de 3 docinhos cada foram feitos com 30 docinhos, 30 palitos aqui. Mas ainda restam 45. Ele comeu mais brigadeiros do que isso. Então, vamos continuar. Vou dar um palpite de que novamente será possível formar 10 grupos de 3 docinhos. Vamos comigo? Olha lá. Será que vai ser suficiente? Será que vai sobrar? 3 grupos. 4 grupos de 3 docinhos. 5, 6, 7, 8 grupos. 9 grupos. E mais um. Opa, fiz novamente outros 10 grupos de 3 docinhos em cada um, mas ainda tem docinho aqui para formar grupos. Olha lá para o nosso registro. Então, mais uma vez, fizemos aqui o palpite, né? De que poderiam ser feitos 10 grupos de 3 docinhos cada. Com isso, usamos mais 30 palitinhos aqui, representando 30 docinhos, e ainda restaram 15. Então vamos continuar. Agora, pela quantidade, eu acredito que não seja mais possível formar 10 grupos. Vamos mudar o palpite? Que tal 5? Vamos lá? Um grupinho de 3 doces,
mais um grupinho, 3 grupinhos de 3 docinhos, 4. Olha só quantos sobraram aqui na minha mão. O equivalente a exatamente mais um grupinho. Então, vejam só. Conseguimos mais 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 unidades em cada um e acabaram-se os palitos. Olha lá no nosso registro. Palpite, 5 grupos foi exatamente o que deu para fazer. Utilizamos todos os 15 palitos que ainda restavam e não sobrou nenhum. Ao todo, portanto, quantos grupos foi possível fazer? Olha aqui, da primeira vez, lembre-se, fizemos 10. Da segunda vez, mais 10, já são 20. E agora, mais 5. Total, 25 grupos de 3 docinhos. Portanto, no contexto da nossa história, são 25 novas orelhas. Agora, existe uma outra maneira de fazer esse registro? Existe. Lembra que eu comentei que, inclusive, existe mais do que um tipo de algoritmo? Vamos ver, então, mais uma alternativa aí para fazer o registro desse raciocínio, dessa divisão? Nós vamos fazer aqui juntos e, para esse registro, nós vamos usar aqui o material dourado. Olha só, eu tenho aqui dezenas e unidades para representar o número 75, os 75 docinhos. Então, as dezenas, as barrinhas aqui do material dourado, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O número 75 é composto por 7 dezenas e 5 unidades soltas. 1, 2, 3, 4, 5 unidades soltas. Joia! Então, vamos fazer o nosso registro. Já coloquei aqui a indicação das unidades soltas, da ordem das unidades, da ordem das dezenas e vamos ver quantas unidades, quantas dezenas terá o nosso resultado. Joia? Vou pôr aqui um espacinho para as unidades e um espacinho para as dezenas, só para que a gente consiga se localizar. Bem, a nossa situação, nosso problema, então, pede para que a gente forme grupos de 3 em 3, de 3 grupinhos, de 3 docinhos, né? Então, vamos ver quantos grupos de 3 unidades é possível formar com a quantidade 75. Vamos começar tentando formar esses grupos com as dezenas? Olha só, são 7 dezenas. Será que é possível formar grupos de 3 em 3 com essas 7 dezenas? Bom, eu consigo formar aqui um grupo de 3 dezenas. Eu consigo formar mais um grupo, juntando aqui, de 3 dezenas. E com essa dezena que restou? Não dá, né? Não posso quebrá-la aqui. Não tem como formar um único grupo com 3 dezenas. Então, veja só o nosso registro. Foi possível formar 2 grupos com 3 dezenas cada um, não é? E, ao todo, 2 vezes 3, nós distribuímos ali 6 daquelas dezenas que tínhamos, restando ainda uma. Ok, essa uma dezena não tem jeito, nós vamos ter que transformá-la em unidades. Uma dezena corresponde a 10 unidades, olha só. Então, essa dezena vai sair e vai ser substituída por 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Então, percebam que ao todo, eu já tinha 5 unidades soltas e agora vejam quantas temos ali na mesa. Temos 15. Aquelas 10 que acabamos de transformar, da dezena para unidades soltas, e mais as 5. 15. Com essas 15 unidades soltas, quantos grupos de 3 é possível formar? Vamos ver? Vou separando aqui, ó. 3. Vou juntar e vamos deixar só os grupos para que vocês possam visualizar. Aqui, um grupinho de 3, um grupinho com 3, mais um grupinho com 3,
Outro grupinho com 3, olha, deu certinho. Não sobrou nenhuma unidade solta aqui para mim. E foi possível formar 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Olha só. Então, 5 grupos de 3 unidades em cada um foram montados com as 15 unidades soltas que tínhamos. Sobrou alguma? Não sobrou nenhuma. O resto, portanto, é 0. Joia? Olhem lá na tela. Então, 75 dividido em grupos de 3. Começamos ali com as 7 dezenas, né? Foi possível formar 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, sobrou 1, uma dezena. Agora, dividindo as 15 unidades, né, em grupos de 3 em 3, foi possível formar 5 grupos. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Não sobrou nenhuma unidade. 25 grupos, 25 novas orelhas. Olha só, encontramos a mesma resposta por diferentes estratégias. Lembre-se disso, que isso é bem importante na matemática. Vamos registrar agora aí no seu caderno essas estratégias utilizando os algoritmos? Então, olha só, você tem lá os 75 docinhos em grupos de 3 docinhos cada. Quantos grupos conseguimos formar? Já sabemos, foram 25. Mas vocês vão registrar aí no seu caderno os 2 tipos de algoritmos, as 2 maneiras de registro que nós fizemos para chegar nesse resultado. Joia? Um tempinho lá para vocês.
Prontinho? Fez o registro lá no seu material? Então, vamos em frente e olha só. O Dudimilo, portanto, ganhou 25 orelhas novas e depois de uns dias de febre e um xarope antialérgico com gosto de cera de ouvido. Ele voltou ao normal, tadinho do Dudimilo, não, mas que bom que ele tem o remédio para salvá-lo aí dessa crise alérgica. É importante tomar, independente do gosto que tenha, certo? Porém, olha só, os problemas não acabaram. Acompanhe comigo. O Dudimilo não aprendeu a lição. Na próxima festa, voltou a comer docinhos. Dessa vez, nasceu uma nova orelha a cada 5 brigadeiros que ele comeu. Dudimilo comeu a mesma quantidade de docinhos da festa anterior, 75 ao todo. Quantas orelhas novas nasceram agora? Dudimilo! Tenha consciência, você não pode comer brigadeiro. Mas que coisa, não? Olha só, será que dessa vez nasceram mais ou nasceram menos orelhas? Quantas ao todo será que ele ganhou agora? Será que a crise alérgica dele foi mais forte ou mais leve? Diferente do problema anterior, agora será uma nova orelha a cada 5 docinhos. Vamos ver? Novamente vamos organizar aqui no quadro. Então, 5 brigadeiros comidos, uma nova orelha cresceu. Quando chegou aos 10 brigadeiros, 2 orelhas novas. 15 brigadeiros, 3 orelhas novas. 20 brigadeiros correspondem a 4 orelhas. E assim sucessivamente, até chegar nos 75 brigadeiros novamente. Dessa vez, o que você observa nos números que representam a quantidade de brigadeiros e a quantidade de orelhas? Então vamos analisar novamente os números de cada uma dessas linhas? Olha lá para a primeira linha, em azul, a dos brigadeiros. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Eles estão aumentando de quanto em quanto? Isso, de 5 em 5 unidades. E a quantidade de orelhas, da mesma forma que no problema anterior, aumenta de 1 em 1. E quanto à relação? A relação entre os números da primeira e os números da segunda linha. O 5 e o 1. O 10 e o 2. O que está acontecendo da linha de cima para a linha de baixo? Qual é a relação entre cada um desses pares aí de números, né? Percebam que aqui nesse problema, a quantidade de orelhas corresponde à 5ª parte da quantidade de brigadeiros comidos. Então é como se pegasse os brigadeiros, ao invés de montar grupos de 3, agora são grupos de 5. Então, dividindo em 5, 5 dividido por 5, 1 dá a quantidade de orelha correspondente. 10 dividido por 5, 2, que é a quantidade de orelhas correspondentes a 10 brigadeiros. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. E assim sucessivamente, podemos observar que o número de orelhas é sempre o número de brigadeiros dividido por 5. É a sua 5ª parte. Vamos dividir então pela primeira estratégia, pelo desenho. Já estão lá organizados os 75 brigadeiros em grupinhos de 5 em 5. Sabemos que a cada um desses grupinhos corresponde uma nova orelha. Vamos ver quantos grupos conseguimos formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 grupos de 5 brigadeiros em cada um. A cada um desses grupos, uma nova orelha, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só.
Separando os 75 brigadeiros em grupos de 5, temos 15 grupos, ou seja, ele ganhou 15 novas orelhas. Puxa vida, Ludmilo, mais uma vez, hein? Então vamos representar aí, por meio de um algoritmo, essa divisão. 75 dividido por 5. Primeiro, vamos por aquele processo em que vamos estimando as quantidades. Nosso primeiro palpite poderia ser 10. É possível formar 10 grupos de 5 docinhos em cada. Formando 10 grupos de 5 docinhos, teríamos ao todo 50 docinhos. 75 menos 50, 25 ainda restariam para formar novos grupos. E nosso próximo palpite, já sabemos que não seria possível formar mais 10 grupos. Que tal a metade? 5. Com 5 grupos de 5 docinhos em cada, aí sim teríamos ao todo 25 docinhos, não restando nenhum. Total, portanto, 15. 15 grupos de novos docinhos, aliás, 15 grupos de docinhos, o que correspondem a 15 novas orelhas. O outro algoritmo, vamos lá? Muito semelhante ao primeiro também. Aqui identificamos a quantidade de unidades soltas e de dezenas formados ali no número 75 e vamos identificá-los também na resposta. Iniciando pelas 7 dezenas. Com 7 dezenas é possível formar um grupinho ali, um grupinho de 5 dezenas em cada. Um grupinho de 5 ali lá, deu 5. Para chegar às 7 dezenas ainda restariam 2. Não é possível formar um novo grupo com 2 dezenas. Então, transforma-se em unidades. Temos agora 25 unidades. 25 unidades organizadas de 5 em 5, formamos 5 grupos. 5 vezes 5, 25. Não resta nenhuma unidade. Chegamos, portanto, à mesma resposta. Joia? Com suas 15 orelhas novas, o Ludmilo precisou mais uma vez tomar seu xarope com gosto de cera de ouvido para voltar ao normal. Que bom que tem um remedinho, né, Ludmilo? A alergia, será que ela foi mais forte? Olha só, dessa vez nasceram mais ou menos orelhas. Vamos analisar? Na primeira crise alérgica que conhecemos hoje, a cada 3 docinhos crescia uma nova orelha no Ludmilo. Já na segunda crise, a cada 5 docinhos crescia uma nova orelha. Tanto na primeira quanto na segunda vez, ele comeu a mesma quantidade, os 75 docinhos. Mas 25 na primeira, 15 na segunda, foi a quantidade de orelhas novas que cresceram. Então, a segunda crise alérgica foi mais amena, vamos dizer assim. Essa alergia não é fácil. A doutora Pústula receitou um remédio poderoso contra alergias. Ludmilo deveria tomar uma colher de remédio todos os dias, até que ficasse somente com suas orelhas normais. A cada colher de remédio, desaparecem 6 orelhas. Juntando o efeito das 2 crises alérgicas, Ludmilo ganhou 40 orelhas novas em seu corpo. Quantos dias ao todo ele precisou tomar o remédio para ficar bom? Então, a cada dose do remédio, a cada colherada, 6 orelhas a menos, e ele tomava uma dose apenas por dia. Então, quantos dias de remédio aí foram necessários para acabar com essas orelhas todas? Vamos analisar? Olha lá. Então, nós vamos representar essas 40 orelhas. Temos ali 3, 4, 5, 6 orelhas inicialmente. Com mais 6, 2 vezes 6 já são 12. Isso aí, repitam aqui comigo, estou escutando. 3 vezes 6 orelhas já são 18, ótimo. 4 vezes 6 orelhas, isso, 24. 5 vezes 6 orelhas, 30. 6 vezes 6 orelhas, 36. 37, 38, 39, 40.
todas as 40 orelhas estão ali representadas. A cada colherada, a cada dose diária do remédio, sumiam 6. Acompanhem lá. Uma colherada, sumiram 6 orelhas. Então temos agora 40 menos 6, 34. Mais uma colherada, outras 6 orelhas eliminadas. 34 menos 6, 28 orelhas ainda. Tomando o remédio por mais um dia, outras 6 orelhas eliminadas. 28 do dia anterior menos 6. Agora restam 22 orelhas. Com mais uma dose, menos 6 orelhas, 16 agora ao todo. 16 orelhas menos 6, 10 orelhas. 10 orelhas menos 6, 4 orelhas. Olhem só. E agora? Quantas vezes foi possível tirar os 6 da quantidade total do 40? Por quantos dias ele tomou? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tomou por 6 dias. 6 doses foram necessárias para eliminar quase todas as orelhas. E aquelas 4? Olha só. Então, tomando essas 6 colheres de remédio, o Dudimilo conseguiu acabar com 36 orelhas. O que fazer com essas outras 4? Será que ele assume e fica com elas? É claro que não, não é? Ele vai tomar o remédio por mais um dia. Portanto, ao todo, foi preciso que ele tomasse o remédio por 7 dias. Joia? Agora é a hora do nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Primeira, qual era o gosto do xarope que a doutora Pústula receitou para Dudimilo? Gosto de amargo? Gosto de docinho? Ou gosto de cera de ouvido? Vocês lembram? É a letra C. Segunda, a cada 3 docinhos comidos, nascia uma nova orelha em Dudimilo. Se ele comesse 9 docinhos, quantas novas orelhas nasceriam em seu corpo? 9 docinhos? Quantos grupos de 3 docinhos conseguimos formar? Um grupo de 3, mais um grupo de 3, já são 6 docinhos, mais um grupo de 3, já são 9 docinhos. Então, 3 grupos. Alternativa B. São 3 grupos, portanto, 3 novas orelhas. Por fim, o que aprendemos hoje? Hoje nós resolvemos aí problemas utilizando a divisão e diferentes estratégias aí para fazer essas divisões, né? Estudamos o significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte. Vimos um pouquinho aí já iniciando ideias que vamos aprofundar nas próximas aulas ainda. E, claro, aprendemos, porque sempre tiramos lições aí nas nossas experiências da vida. Aprendemos com o Dudimilo que alergia é coisa muito séria, certo? Por hoje era isso. Fiquem bem. Até a próxima!